Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Franquias. Aqui falamos de negócios, franchise no Brasil e no mundo, segmentos e muito mais. Cada dia um convidado especial com conteúdo incrível para você que nos segue, que nos acompanha. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo o que você achou, o insight que você teve, porque o conteúdo de hoje é com uma pessoa fantástica. Danilo Mazzucchin, empresário, especialista em marketing e tecnologia, professor, além de um grande amigo, meu sócio na franquia Mazzucchin. Danilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jackson. Um prazer enorme estar aqui com você, podendo falar de business, podendo falar de negócio e principalmente podendo falar da Mazzucchin. Como você bem disse, né, da apresentação, o que mais me agrada aqui é quando você falou amigo, né? Que bom que nós pudemos, dentro desse ano de 2025, criar esse vínculo de amizade. Então vamos falar daquilo que a gente mais gosta de falar, né? De negócio, de business. Que legal, Danilo. É isso aí. E quando eu falo amigo, é algo que tem que ser sincero na vida. É isso. Eu vejo muitas pessoas criando prática de chamar colegas de amigos, mas amizade para mim é uma coisa mais profunda e eu não seria sócio de uma pessoa que eu não tivesse amizade, confiança e carinho. Então, mais uma vez, eu reforço aqui a nossa amizade e vamos lá, vamos começar, Danilo, falando de negócios e queria começar da base, né? Perfeito. Marketing digital. Perfeito. Que ainda é um tabu, ainda mais nos dias de hoje com inteligência artificial. A inteligência vai acabar com as agências, a inteligência artificial vai revolucionar. Para que ter uma agência? Para que ter estratégia antes? Né? Então eu queria que você comentasse um pouco dentro da sua experiência e começando contando a sua história. Legal. Bora lá, então. Então, assim, falando da minha história, né? Eu sou professor, conforme o Jax bem disse, né, Jax? Quando professor e coordenador pedagógico numa escola profissionalizante, um dos alunos me pediu para criar um site, Jax. Né? E eu criei esse site e olha que interessante, esse aluno me pagou por esse site. Legal. Me pagou. E esse valor era próximo ao salário que eu recebi. Eu fiz esse site em 2 ou 3 semanas. Ali, então, teve um start. Opa, aqui pode existir um negócio. É óbvio que eu tô falando de 2010. Então, ainda não estava no meu vocabulário, no vocabulário da maioria, sobre aqui tem um business, eu vou empreender. Mas eu entendi que ali era algo que faria bastante sentido, até porque eu tinha uma inquietude. Eu queria bastante sair daquela zona de conforto. Durante toda a minha vida é assim, do tempo que eu faço algo, daqui a pouco eu quero o próximo estágio. Qual é o próximo nível? E a partir desse momento, então, eu concebi essa ideia de ter um negócio, mas isso em 2010. Aí em 2013 é que realmente eu abri a estrutura física. Ponto bastante importante, né, Jax? É que antes não se falava sobre a relação a um negócio online, um negócio home-based. Você ia abrir um negócio, tinha que ser o quê? Físico. Então, o que eu fiz? Aluguei uma sala comercial. Esse foi o meu business físico, né? Isso em 2013. Então, a ideia é concebida em 2010, quando professor coordenador, e posteriormente em 2013, em novembro de 2013, que de fato eu abri a Mazzucchin. Dentro desse processo de abertura da Mazzucchin, era uma salinha pequenininha, né? Até para poder comprar os móveis foi um pouquinho complicado, usei bastante do que tinha em casa mesmo, mas quando você tem um negócio e você tem a escutativa para os seus clientes, naturalmente o seu negócio ele tende a se manter e a crescer. E por que isso? Porque você vai entendendo as reais necessidades do seu público. Por exemplo, hoje a Mazzucchin, aí trazendo essa cronologia, a Mazzucchin ela é um negócio 3 em 1. Sim. Nós temos marketing, vendas, nós temos educação e tecnologia. Por que nós colocamos e por que nós inauguramos a educação? Foi os nossos próprios clientes que pediram. Como professor, sempre gerei bastante conteúdo, Jax. Então você vai no YouTube, tem bastante conteúdo, nas mídias sociais, bastante conteúdo. E as pessoas começavam a falar, Jax, olha, você ensinou a fazer uma campanha no Google, você ensinou a fazer isso e aquilo. Deixa eu perguntar para você, qual é o preço do curso? Mas não tinha curso. Jax, o que nós temos que fazer então? Trazer o produto, o serviço, quando já se tem a demanda. Sim.
Então, durante todo esse processo, são 14 anos de Mazuquim, sempre escutando o cliente, escutando também depois com mais musculatura os nossos colaboradores, para fazer com que o negócio ele pudesse existir, se manter e, claro, crescer. E no momento que nós estamos, que daqui a pouco acredito que nós vamos falar sobre um momento bastante importante da Mazuquim, que é como franqueadora. Legal. E a educação, ela surgiu, como você acabou de falar, pela demanda. Perfeito. Né? E o que você fez? Criou um ecossistema. É isso aí. Então, parece que são negócios distintos, mas estão totalmente ligados. Sinérgicos. Né? Então, por exemplo, você tem um cliente que tem o serviço e ele acaba adquirindo a educação para treinar o seu time para atendimento de lead, para entender o conceito, porque o marketing digital, principalmente, é um grande tabu, né? As pessoas, elas querem contratar uma agência, mas não sabem o que pedir, Exato. não sabem o que pode ser feito, por onde começar, e você traz uma base desse conhecimento para o seu cliente até saber o que cobrar, o que esperar do outro trabalho. Já a tecnologia são ferramentas que agregam valor e facilitam a vida do seu cliente. E tem a empresa de marketing e vendas, né? E daí eu queria que você começasse por ela falando por que marketing e vendas. Legal. Por que marketing e vendas? Porque esse é o primeiro motor da Mazuquim. Nós começamos, na verdade, com criação de sites, não foi nem com marketing. Mas sempre com a escuta ativa, os nossos clientes começaram a falar, Jackson, mas espera aí, esse site serve para quê? Só para colocar no cartãozinho de visita? Eu não tenho ligação, eu não tenho contato, né? Então tô falando de 2013, foi aí que nós começamos com marketing e buscando fazer o seguinte, gerar venda. O nosso business é para fazer com que os outros negócios possam vender mais, para fazer com que os negócios eles possam atingir, superar suas metas. Então, no motor de marketing e vendas, nós fazemos tanto gestão de tráfego, mas nós temos metodologia de vendas, nós criamos uma metodologia chamada IMV, que é a implantação de marketing e vendas. Muitas vezes, Jacques, o nosso cliente ele não entende realmente aquilo que ele necessita. Ele fala, por exemplo, olha, eu preciso de gerar conteúdo, é conteúdo que eu preciso gerar. Mas quando você vai um pouco mais fundo, você observa, talvez, que ele tem um poder de investimento baixo, o negócio dele está queimando caixa e ele precisa de rapidamente gerar o quê? Receita. Ele está queimando caixa. Então, existe estratégia, por exemplo, de resposta direta. Ai, Danilo, meio complicado. O que é resposta direta? Exemplo, se já tem pessoas precisando do seu produto, do seu serviço, lá no Google e elas estão pesquisando, vai fazer rede de pesquisa de Google. Sim. Conteúdo como esse que nós estamos fazendo aqui, você tem o quê? Um retorno a médio e longo prazo, né? Você gera lead, você vai gerar demanda. Então, essa preocupação em entender o que o cliente precisa para fazer com que ele possa vender mais, sempre esteve na veia, sempre esteve correndo no sangue da Mazuquim, Jax. Que legal. E então, quando falando de marketing e vendas dentro da Mazuquim, estamos falando de todo um processo. Exato. Né, no funil, desde do desenvolvimento da estrutura, pensar na estratégia, exato, criar a campanha e depois ajudar o cliente na parte da venda, que é a conversão do lead. Então, a Mazuquim, ela atua em todas as fases do funil. Exatamente, todas as fases. E um ponto bastante importante, não querendo te interromper, é porque nós não temos como falar de um motor sem falar do outro. Tecnologia, nós temos um sistema, por exemplo, chamado HelpKing, onde nós conseguimos, depois que nós implantamos a metodologia de venda, acompanhar, Jax. Porque, vamos lá, você é um cara de vendas, perfeito? Existe a metodologia de vendas, mas e se essa metodologia não for aplicada? Vai ter venda? Não. O que você precisa de fazer então? Monitorar. O nosso sistema permite com que nós consigamos monitorar o que o time comercial do nosso cliente ele está fazendo. Legal. Então você implanta a metodologia, você monitora para verificar se está sendo feito da forma correta, para que você possa chegar o mais próximo possível de garantir o sucesso daquela empresa. E qual é o sucesso quando contrata Mazuquim, Jax? O sucesso é vender mais. O sucesso é atingir, superar as suas metas de vendas. Então sim, respondendo a sua pergunta, é toda uma esteira que nós dispomos para os nossos clientes para que ele consiga atingir o objetivo dele. Legal, então já falamos da parte de marketing e vendas, falamos de tecnologia, que é o HelpKing, da ferramenta, e a educação,
que é o que começamos falando, que é o que complementa com esse apoio, com cursos, treinamentos, para quem é cliente e para quem também não é cliente, Claro, pode adquirir. não tenha dúvidas. Né? Então, falamos de uma empresa, de um negócio realmente 3 em 1, porque eles são, dentro do ecossistema, eles podem ser somados, mas também podem ser comercializados de forma individual, cada um deles. Eu vou falar uma coisa para você bastante interessante. Tem muitos, por exemplo, que entram como alunos na Mazuquim Plus. Então, por exemplo, Mazuquim Plus é o nosso motor de educação. Então, esse cara ele é um microempreendedor, empreendedor de pequeno porte. Ele fala assim, eu preciso de fazer tráfego, eu preciso de vender mais, então eu preciso de estar no Meta, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, entre outros. E ele vai para Mazuquim Plus. Só que quando ele começa a fazer o curso, ele fala, caramba, é um universo, tem muita coisa aqui para eu poder aprender. E o meu negócio não pode esperar. Eu preciso gerar receita logo. Tem muitos negócios, Jacques, e você bem sabe disso, você é um mentor de várias empresas, que queima caixa. Sim. Isso é um negócio que precisa de vender para ontem, não é para hoje, é para ontem. A partir desse momento, sabe o que ele faz, esse aluno? Ele fala assim, olha, enquanto eu estiver estudando, eu também vou contratar a gestão. Então, ele contrata a gestão de tráfego. E contratando a gestão de tráfego, ele também quer o quê? Metodologia de venda. Ele precisa de vender mais. Então, ele também usa a nossa tecnologia. Ele também usa o HelpKing. A gente sempre vai voltar, quando a gente fala de Mazuquim, que tudo que nós criamos é sinérgico. Marketing e vendas, a educação e a tecnologia. Então, hoje, por exemplo, um franqueado da Mazuquim, quando ele faz uma comercialização de um produto ou um serviço, geralmente, ligeiramente, Jacques, aquele cliente vai consumir outros produtos e serviços da Mazuquim. Nós temos uma esteira com mais de 50 produtos e serviços. Que legal. E isso é muito legal, porque se pararmos para pensar, a Mazuquim vende clientes. Né, a captação de clientes. É isso mesmo. Né, e que empresa não quer mais clientes? Que empresa não quer faturar mais? Exato. Né? E daí usa todo o ecossistema para trazer esse suporte. E agora, Danilo, queria falar um pouco do negócio em si, mas gostaria de falar da franquia Mazuquim. Legal. Né? Que é uma oportunidade, é algo diferente do que existe no mercado. Total. Né? Quando se fala de franquias de agência de marketing, né? Que geralmente você treina o franqueado para fazer a gestão do tráfego, para desenvolver as campanhas, né? E daí volta a falar o que você acabou de contar do seu cliente. É isso então aí. eu tenho uma empresa, estou fazendo um curso porque eu quero cuidar da minha gestão de marketing, só que ou eu faço a gestão de marketing ou eu cuido do meu negócio. Né? Eu até brinco que açougueiro não vende remédio e farmácia não vende carne. É isso. Então seja bom naquilo que você faz. Exato. E terceirize e delegue as áreas que não são primordiais para o sucesso do negócio. E na franquia Mazuquim seguiu esse conceito, né? Então é onde que o franqueado, o foco dele não é fazer a gestão. Aquilo que ele teria que levar um tempo para amadurecer, para aprender, a franqueadora faz, né? Através da agência Mazuquim. Isso. E o franqueado, ele tem que fazer o que ele já sabe, que é relacionamento, prospectar novos clientes para ele e fazer essa gestão do relacionamento. Fala um pouco sobre o negócio Mazuquim. Quando nós estávamos formatando a franqueadora, essa foi a nossa preocupação, porque se você observar, sem citar nomes, mas o modelo agência, né, quando franqueadora, os franqueados que operam, que tem que contratar gestores de tráfego e assim por diante, acaba não tendo, inclusive, budget, né, orçamento suficiente, e contrata profissionais que não são os melhores do mercado. O que acontece, Jacques, se eu contratar um gestor de tráfego em Google, por exemplo, que não é especialista em Google? Vai conseguir fazer uma campanha da forma correta e gerenciar da forma correta? Vai chegar lead? Não vai. E se chegar é lead ruim, é lead lixo. Eu consigo fazer venda com lead que não me atende? Eu consigo fazer venda se eu estou vendendo um produto e a pessoa vem procurando outro? Não. Então, o que nós buscamos fazer dentro da Mazuquim? Trazer toda a gestão de tráfego, trazer todo o trabalho para a nossa operação, para a agência, para manter padrão de qualidade. Então, diferente do modelo a grande maioria das marcas que nós temos hoje, a Mazuquim ela atua de uma forma diferente. O franqueado ele é focado em duas facetas. O franqueado ele faz a parte de vendas e faz a gestão administrativa financeira. Se você me perguntar qual que é o perfil de franqueado ideal, né? Talvez viesse essa pergunta daqui a pouco. O perfil de franqueado ideal que nós temos é pessoas que têm relacionamento, pessoas... Nós nos intitulamos na Mazuquim como hunters, então caçadores. Pessoas que não ficam com o bumbum aqui na cadeira. Ai, será que vai chegar lead? Não vai? Não.
mas que vá atrás para poder fazer o quê? Para poder gerar sua carteira. A Mazuquim, ela trabalha com MRR. O que é MRR? Receita mensal recorrente. O franqueado, ele entra, Jax, ele cria sua carteira. Nós estamos no modelo de micro franquia. Sim. Mas não é porque é micro franquia que é micro resultado. Sim. Muito pelo contrário. Micro franquia porque o investimento é baixo, mas o retorno ele pode ser muito elevado. Então, só para não fugir da sua pergunta, a nível de padrão de qualidade, nós deixamos tudo a parte operacional. O franqueado, ele vendeu uma gestão de tráfego, quem vai fazer? Agência/franqueadora Mazuquim. Vendeu uma inteligência artificial para venda no WhatsApp, quem é que vai executar? Agência/franqueadora Mazuquim, tá? Então, o nosso franqueado, ele tem um foco, como você bem disse. Tem que focar naquilo que, de fato, ele é melhor. O que é muito legal, Danilo, é que eu faço vários treinamentos com representantes comerciais e um dos pontos que eles reclamam muito é que eles têm que vender todos os dias para pagar o almoço, o jantar do dia seguinte, né? Entre aspas. Mas se ficar doente, não ganha. É isso aí. Né? Porque é venda de produtos. Então, seja do ramo alimentício, seja do ramo de autopeças, se não for nos distribuidores, não for nas oficinas, ele não consegue ter renda. Né, a receita. E a Mazuquim, ela veio para ajudar também esses profissionais ou outros. Sim. Né? Então, assim, eu sou representante, eu já tenho clientes, eu tenho na minha carteira 40 oficinas mecânicas. Eu posso me tornar um franqueado Mazuquim, oferecer o serviço para essas oficinas e para que elas tenham mais clientes lá na ponta. E eu crio uma recorrência. O franqueado, ele se torna sócio daquele serviço. Ele tem um percentual e um sócio que, se ele tiver um número bom de clientes, ele consegue uma receita recorrente e que sustenta ele e muitas vezes vai trazer mais do que ele já ganha hoje, né? Com a segurança de um contrato a médio e longo prazo. Exato. Né? Isso não quer dizer que ele vai parar de fazer o que ele já faz. A ideia é somar. Exato. Né? A franquia Mazuquim, a ideia é somar com o que ele já faz. Ao mesmo tempo, eu penso, por exemplo, a minha mãe, que tinha um restaurante, se aposentou, mas ela conhece muitos donos de restaurantes aqui em São Paulo, na época que, durante 6 anos, ela teve um restaurante na Avenida Paulista. Legal. E teve um relacionamento. Ela é um perfil também para ser uma franqueada Mazuquim e usar o relacionamento dela com esses restaurantes, grupos no WhatsApp, encontros que eles fazem, né, para oferecer os serviços e ela ter uma recorrência para somar com a aposentadoria dela. Sim. E isso ela não deixaria de cuidar da casa, cuidar do meu pai e cuidar dos netos, Exato. né? Buscar os netos na escola, É isso porque mesmo. não há uma dedicação 100%. Há uma dedicação. Tem que ter foco. Depende muito, né, Jax? Desculpa te interromper, mas assim, depende muito de qual que é o tamanho do teu sonho. Qual que é o tamanho do teu objetivo? Eu quero entrar na Mazuquim, na franqueadora, como uma renda extra. Eu posso? Pode! Mas eu quero fazer com que seja o meu negócio principal e ter uma alta rentabilidade. Pode também. A Mazuquim, ela, no plano de negócio, previsto chegar a R$18 mil recorrente, mensal. Franqueado médio. Franqueado médio. Franqueado médio. Aquele lá é o que está no plano que é para a Alcançável maior e não parte. tão demorado isso. Entendeu? Dá para ganhar 25? Dá. Não tenha dúvida. Dá para ganhar 10 e trabalhar menos? Também. Dá também. Também. Entendeu? Agora, a pergunta é, imagine faturar mais do que R$200 mil por ano Isso. fazendo uma renda extra, recorrente. Sim. Né? Então é uma segurança que vale a pena. E o chato, que para muitos é a gestão, agência/franquia Mazuquim vai cuidar disso. Né? Então esse é um grande diferencial quando nós entramos para esse mercado para se destacar. É deixar o franqueado fazer o que ele gosta, que é a gestão de clientes, financeiro dele, e relacionamento, prospecção, participar de eventos, tá vendendo. E a franquia Mazuquim, ela está aberta para quais regiões do Brasil? Nós estamos falando de um negócio home-based, então o Jax bem disse aqui, né? Na verdade, você tem a possibilidade de ir e vir, não tem aquela relação de todo santo dia ter que estar no mesmo local, né? A gente tem que bater cartão. Então, essa liberdade que a franquia traz, ela é maravilhosa e, respondendo a sua pergunta, é nível nacional, né? Então, em todo e qualquer local, enfim, eu estou agora no Amapá, estou no Acre ouvindo aqui o podcast. Legal, você pode, faz total sentido para
você ter uma franquia Mazuquim, tá? E nós temos o quê? Uma quantidade hoje de empreendedores, Jaques, já cientes e conscientes de que é vital para o negócio deles ter marketing digital. Se não tiver marketing digital no meu negócio ele vai deixar de existir. Eu vou deixar de vender. Significa dizer que eu já tenho uma demanda muito grande e então agora você, como o Jaques bem disse, imagina que você é um representante de vendas, né? Já tem uma carteira de clientes. Poxa, é mais serviços, produtos que você conseguirá vender, né? Disponibilizar para essa sua carteira. E o legal é que o franqueado ele tem o 3 em 1, né? Exato. Ele tem a agência marketing e vendas, ele tem a tecnologia HelpKing, né, com inteligência artificial, e tem a parte de educação, que ele pode vender todos para o mesmo cliente ou também vender separado e ganhar uma recorrência em todos os serviços. E é isso que eu ia falar. Porque assim, são mais de 50 produtos e serviços, né? E a maioria, 90% de tudo isso é recorrente. Uma escola, por exemplo, Jaques, você faz parcelas para o aluno, correto? Só que na Mazuquim Plus, mesmo quando o aluno termina de pagar, ele continua pagando. Por quê? Porque o nosso mercado ele muda muito. Eu estou aqui conversando com você agora e o Google está lançando uma nova atualização, o Meta da mesma forma. Significa dizer que esse aluno ele sempre está atualizado e nós dispomos mentoria para os nossos alunos. Então o nosso aluno ele cria uma carteira, Jaques, de clientes, ele cria uma receita recorrente para ele também e quando ele tem dúvidas que não está performando, o que ele faz? Recorre aos professores e recorre a nós, né, para nós podermos ajudar. Então 90% de tudo que nós temos na nossa franqueadora, o franqueado venderá e terá essa receita recorrente. E o que é muito legal na parte de educação, que eu posso vender para o meu sobrinho, para o filho da vizinha, e posso vender para empresas, colocar como universidade corporativa dentro da área dela de marketing, vendas, né? Então, assim, é um leque muito grande. E daí, Danilo, eu já sou representante, estou consolidado, eu tenho um contrato de exclusividade, não posso buscar novos produtos ou serviços. Certo. Mas eu posso adquirir uma franquia, por exemplo, para minha esposa, para o meu marido ou para o meu filho, começar a ter a renda dele e eu ajudo com os clientes que fazem parte do meu relacionamento, indicando para eles, como franqueado Mazuquim, né, fecharem o negócio, fazerem a apresentação. É possível isso? Total possível, mas antes só queria dar um passinho para trás, posso? Claro. A pergunta poderia ser assim também, qual que é o perfil de cliente ideal, o PCI, para o franqueado? Qualquer empreendedor. Qualquer pessoa que já empreenda ou que queira empreender. Mas como assim, Danilo? Explica melhor. Geralmente você tem o quê? As agências nichadas. Então, assim, é só a high ticket, empresa que fatura X milhões ano, no mínimo, né? Faça marketing, você que fatura pelo menos 100 mil reais. Quantas vezes, já que você escutou esse anúncio? Várias vezes. Na Mazuquim não, porque aquele que, por exemplo, imagina só, um corretor de plano de saúde que tem uma renda de 3 mil, 4 mil reais, ele pode ser cliente da Mazuquim? Pode. Total! Ele pode precisar, talvez, de aprender, então ele é Mazuquim Plus. Ele pode, talvez, precisar de ajuda no atendimento de lead, então ele tem uma inteligência artificial. Então, todo e qualquer empreendedor é cliente, possível cliente do nosso franqueado. E respondendo agora a sua pergunta, sim. Imagina que essa pessoa tem exclusividade, um representante tem exclusividade, claro que pode colocar mãe, pai, tia, tio, filho, filha, para poder ter uma franquia da Mazuquim. Que legal. E até complementando, né, quando você diz que todos podem ser clientes dos franqueados Mazuquim, é porque a proposta é um investimento acessível para o cliente na ponta, né? Exato. Então a Mazuquim, ela criou um formato que todos têm condições de investir e aumentar a sua carteira de clientes, seu faturamento, e conforme ele vai aumentando, tendo mais resultados, ele pode ir agregando novos serviços ou produtos da própria franquia Mazuquim, né? Aumentando a renda recorrente daquele franqueado que atende aquele negócio. E não é só pequenos empresários, profissionais autônomos também, né? Então, eu sou um profissional autônomo, quero captar mais clientes. Eu posso contratar o serviço da Mazuquim? Pode. Sim. Eu posso ser um franqueado, atender o meu negócio e buscar dentro do meu nicho, dentro do meu relacionamento, outros profissionais autônomos que também precisam de ajuda? Pode também. Deve. Né? Então, a abrangência, ela é muito grande. Total. E uma das coisas que é muito legal, Danilo, que a Mazuquim é exatamente o que você disse. Ela é uma micro franquia no investimento inicial, que é um investimento inicial baixo e até bem abaixo do que
regulamento da ABF, Associação Brasileira de Franchise, diz sobre micro franquia. Sim. Com uma possibilidade de renda recorrente acima do normal. Exato. Né? E daí o que eu queria só deixar claro aqui, que as pessoas falam, não, mas isso não existe, né? Investir pouco e ganhar muito. E o grande diferencial é que trabalhamos com serviço que é escalável. Sim, total. Né? Então, por isso que é possível. Se eu vendo produtos, eu não conseguiria ter esse retorno. Ou precisando de uma estrutura física, né, Eu precisaria de uma estrutura física, investimento alto para estoque. Desculpa te interromper, mas só a gente trocando aqui. Você vai, por exemplo, hoje, é só um exemplo, tá? Eu vou abrir uma escola profissionalizante, estrutura física, pensando aqui, associando com a Mazuquim Plus. Quanto que você vai investir numa estrutura hoje de uma escola profissionalizante? 300, 400 mil reais? Mas aí você tem a limitação de quantidade de alunos, não tem? Agora eu preciso de aumentar minha carteira de alunos. O que você tem que fazer? Aumentar o seu espaço físico. Sim. Contratar, né, alugar, na verdade, um novo ponto, fazer reforma. Não mais o que você não precisa. E nós temos o quê? Cases de sucesso. Porque nós já temos franqueados na nossa base. Então, é possível sim, porque eles já conquistaram isso. Franqueados e clientes que comprovam que o resultado da Mazuquim é real, né? E tudo isso porque também a Mazuquim, ela cuida do operacional. Então, o gestor de tráfego com qualidade, com alto nível, né, de execução no que ele faz, não é um valor baixo. Então, se o franqueado tivesse que ele contratar, investir, o capital de giro, o investimento inicial seria mais alto. Né? Então, a estrutura montada da franquia possibilita o investimento baixo com um retorno alto, se tornando sócio, né, entre parentes, né, por meio de franquia, da Mazuquim. E, Danilo, a Mazuquim, nós somos 3 sócios. Legal, isso aí. Né? E daí eu queria que você falasse um pouco dessa sociedade, inclusive do nosso terceiro sócio, Sidney Calais, né? Um pouco da experiência dele, a segurança que ele traz, né? O nome dele, fazer parte da Mazuquim, né? Para quem quer investir em uma franquia. Eu dei risada aqui, né? Quando ele falou Sidney Calais, porque eu tenho uma admiração gigantesca, né? Uma das pessoas que eu mais admiro no mundo dos negócios, não só nichado para franchise, é o Sidney Calais. E fico muito feliz que foi através da família Calais, com o Daniel, com o próprio Sidney, com o Felipe, que nós conseguimos nos relacionar, né? Que eu passei a conhecer e a engajar e ter o Jax como meu sócio. Assim, o Sidney, ele é o professor franquia. Ele tem um know-how gigantesco de mais de 30 anos. Ele criou marcas como Microlins, com mais de 700 unidades espalhadas pelo Brasil, Embeleze. Então, assim, o know-how que ele tem e a chancela que ele traz para o negócio é fantástica. Tanto que a maior parte da modelagem do negócio partiu do Grupo Calais, em falar como que nós iríamos expandir, como que o franqueado ele iria vender, quais regiões, ou melhor, quais posições dentre essas regiões faria mais sentido para ele, como começar, se ele começa com tudo o que nós temos a nível de produtos e serviços, se começa mais com produtos de maior ticket médio, serviço de maior ticket médio. Então toda a modelagem do negócio precisa de alguém que já caminhou, de alguém que já passou por essas situações. Eu costumo dizer, inclusive, ainda dentro dessa relação, falando do Sidney Calais e do Grupo Calais, que uma franqueadora, Jax, eu não sei se você pensa como eu, mas ela é uma grande mentora. Sim. Ela já caminhou, ela já percorreu, ela sabe das regras, ela sabe que se for para a esquerda não é o melhor caminho, tem que ir para a direita, então ela instrui um franqueado para isso. Você deixa de errar muito. Uma pergunta que talvez você viria me fazer é, durante esses 14 anos de Mazuquim, qual foi o principal erro que você cometeu? O principal erro que eu cometi foi não ter mentor, foi não ter pessoas me guiando. Teria sido um processo muito mais simples, com muito menos riscos. Tá? E o Sidney, o Grupo Calais, o Jax, obviamente, traz todo esse know-how, toda essa expertise para o nosso negócio, para os franqueados. Legal, Danilo. Infelizmente, estamos chegando no final do nosso episódio, já passa muito rápido e foi bem dinâmico, muito conteúdo. Né? E eu gostaria, vou dar uma mensagem aqui que você pensasse num recado final para quem está aqui nos assistindo. Perfeito. Né? Numa frase final. E para quem quiser conhecer mais, deixaremos os contatos aqui no descritivo desse episódio, né? Para entrar em contato com a Mazuquim, com a nossa equipe, né? Então vão ter todos os contatos aqui embaixo para quem quiser mais informações. Perfeito. Para você que está nos assistindo, não deixe de compartilhar, curtir e
comentar. O podcast é uma forma de transmitir insights, conteúdo de graça, uma forma democrática de levar para dentro da sua casa, do seu negócio, um conteúdo diferente e relevante, que faça sentido para você. E se você gostou desse bate-papo com Danilo Mazzucchin, compartilhe com aquele seu amigo, familiar, que faz sentido, aquele que está procurando uma oportunidade de negócio. E que essa franquia, de alguma forma, você falou, eu acho que essa pessoa irá gostar. Não perca essa oportunidade. E a você, meu muito obrigado pela sua audiência. Danilo, deixa a sua mensagem final. Legal. Empreender é um grande jogo, o jogo do empreendedorismo. Como um jogo, se tem regras e se tem fases. As regras e as fases você consegue ultrapassar de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais tranquila, se você tiver uma mentoria. Uma franqueadora basicamente é um mentor. Então, se você quer ganhar o jogo do empreendedorismo de maneira mais facilitada, tendo, entre aspas, quase que uma garantia, obviamente, você tem que buscar mentores, talvez um modelo de franquia, talvez esse espaço de franquia seja para você. E a Mazzucchin você pode considerar e deve considerar se você gosta de tecnologia, gosta de marketing, gosta de vendas, aqui é um business para ti, tá? Que você possa empreender, porque um empreendedor bem-sucedido muda a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Essa é a bandeira que nós carregamos da Mazzucchin e que nesse episódio ele possa ter plantado para você uma sementinha, se você ainda não empreende, para que você possa empreender. Muito obrigado. É isso aí, Jax. Por nada.